Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, transmitindo uma vez mais de algum lugar no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Bom, hoje eu queria trazer um assunto para você que não dá para negar, não dá para a gente deixar de falar sobre isso porque é o que está no ar, né? O que você faz, né, quando você começa a enxergar que tudo está rachando, né? Que a velha Matrix já demonstrou que está obsoleta e começa a rachar. Eu vou contar para vocês a minha experiência porque você que segue esse canal já percebeu que a intenção nossa aqui é trazer ideias, experiências, compartilhar o que deu certo, o que deu errado, nessa construção desse caminho que é autossuficiente, né, soberano, independente e também fazendo aquilo que a gente gosta, ou seja, vivendo dos nossos talentos. Mas quando eu comecei a enxergar a Matrix, como funcionava e ver que ela não era para mim, na verdade eu comecei a me perder um pouco e eu só percebi depois. Por quê? Porque eu comecei a reagir à Matrix, ou seja, eu queria arrumar a Matrix. Isso é um erro básico, né, de quem está começando nesse caminho do despertar e da criação da sua própria realidade, porque na verdade a Matrix ela é muito complexa, né? Ela já existe há muito tempo, esse sistema foi se formando de pouquinho em pouquinho durante muitos anos, não é uma pessoa que vai mudar todo o sistema. Agora, a intenção é boa, porque a gente quer fazer o melhor, né? O ser humano de bem, ele quer melhorar, mas eu percebi que tinha um problema aí, que a energia, ela estava vindo, a energia de criação, né, do que eu fazia, ela estava vindo de fora para dentro. Ou seja, eu estava sentindo as coisas que não funcionavam e eu queria, como resposta, né, como reação, criar algo para solucionar um problema de fora. E aí eu percebi que esse erro era muito comum, porque a gente está confundindo, né? Eu confundia a reação com criação. E na verdade isso é uma das coisas que faz a gente perder muito tempo no caminho da nossa jornada, né? Dessa autossuficiência. E isso é importante entender porque quando a gente cria de forma consciente, a energia que vem para a gente criar, ela vem de dentro. Então você não está esperando a circunstância de fora, ser A ou B, para você ser quem você é. E perceber que a criação consciente, né, aquela criação que a energia vem de dentro, que ela não funciona como uma reação ao exterior, muda tudo porque quem está no controle sou eu. Então não importa o que estiver acontecendo fora, eu vou criar o meu caminho, né? E aí eu vou até usar os eventos de fora para criar conscientemente o meu caminho. Então isso muda tudo, porque em situações de crise, em situações de transição, que é o que a gente está vivendo agora, é muito comum você ver muita gente perdida, muita gente despreparada e muita gente paralisada, que ela não sabe o que fazer. Então é bom você visualizar, ter uma estratégia, né? Plano A, plano B, plano C, para você poder se adaptar à situação, para você ter um caminho que você já percorreu, pelo menos mentalmente, para quando alguma coisa acontecer, você já ter as respostas praticamente prontas para você executar. Então, isso muda tudo, porque aí o controle está nas suas mãos e você usa qualquer coisa, inclusive que o sistema te dá de negativo, vamos dizer assim, de desarmônico, para criar. E então aí isso muda todo o jogo. E aí não importa muito se a crise é política, se ela é econômica, se ela é conflito, entendeu? Se é uma crise cultural, se é polarização, a gente observa isso, né? Se coloca como observador, observa essa transformação, que a gente, aliás, escolheu estar aqui para ver, vivenciar isso e aprender, mas a gente não se identifica com nada disso, porque a gente está aqui dentro, a gente está, na verdade, criando o nosso mundo interno e esse mundo ele vai expandir para fora. E, na verdade, essa é a melhor maneira da gente poder contribuir para melhorar o sistema, né? É isso que eu também demorei alguns anos para aprender, porque a melhor forma de você melhorar o exterior, né, a escuridão de fora, é você iluminando o que tem aqui dentro. Bom, essa é uma história que eu queria contar também de uma experiência que eu tive quando eu criei uma ONG em Madrid, porque, na verdade, como eu morei minha vida inteira no Brasil até mudar para a Espanha em 2007, ou seja, são quase 20 anos aqui, quando foi lá para 2012, 2013, começaram a aparecer escândalos de corrupção um atrás do outro, e pelo ano de 2014, 2015, eu criei uma ONG que lutava contra a corrupção política de uma maneira diferente, né, usando a arte. Então, a primeira
primeiro impulso que foi do tipo, meu, a gente precisa fazer alguma coisa contra isso, né? Porque eram escândalos notórios, um atrás do outro. Então isso tinha que mudar, não dá para aceitar aquilo, né? Então essa reação, ela toma conta, mas depois foi passando e a gente falou, não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer contra isso. Porque todo mundo, né, a indignação, ela era generalizada. Você ligava a televisão, escutava o rádio, ia no táxi, olhava na rua, todo mundo estava de saco cheio com essa situação. E foi uma época de crise aqui na Espanha, né? A gente teve uma longa crise depois da crise de 2008 aqui, que não foi avisada à população, né, que a gente estava em crise, como de costume o sistema não, né, o governo atual ele também não disse a verdade do que estava acontecendo, e aqui gerou uma crise, digamos, bem profunda. Então o que aconteceu? O fato da gente ter criado essa ONG já era uma resposta, digamos, consciente, uma criação consciente, porque a gente não foi fazer protesto, ou não foi ficar indignado, a gente pensou numa solução. Eu não vou falar aqui o nome da ONG, depois, talvez no futuro eu falo, até estou escrevendo um livro agora que vai falar sobre isso, né, mais em detalhe. Mas a questão é que a ideia foi, em vez de você falar o que todo mundo já estava esperando, né, subir nesse trem da indignação e dessa reação e xingar e ficar puto da vida contra a corrupção, a gente inverteu isso. Então, qual que era a ideia? Converter todas essas figuras das mais corruptas que podia haver uma nação em musas para artistas. Então a gente convidou 20 artistas, tinha mais de 20 artistas e fez uma exposição. A gente trabalhou por mais de um ano nesse projeto, né? E converteu isso numa exposição. E chamamos até de Querida Corrupção, que era uma maneira também de resposta consciente, né? De criação consciente a um problema que o resto das pessoas só podia responder, ou seja, reagir de forma indignada, claramente uma reação. O que aconteceu? O efeito disso foi tão grande que teve até artigos no jornal, Coreia, México, Estados Unidos, na África. A notícia saiu em vários lugares. Primeiro porque vários lugares do mundo tinha corrupção, mas a maneira que a resposta teve foi muito diferente, porque a gente fez através de um lugar de criação consciente, ou seja, do nosso interior, né? Aliás, até a própria, né, quando a gente tinha o nosso site da exposição e da ONG, a gente, em vez de falar estamos retratando a corrupção política através da arte, a gente converteu isso numa pergunta, né? Se pode retratar a corrupção política através da arte? Era uma pergunta. Então isso também juridicamente ajudou o nosso projeto para não ter problemas com a administração, né? Porque afinal você está indo contra a um governo e a um sistema de frente, né? Bom, esse foi um caso para ilustrar um pouco a diferença entre reação e criação consciente, e aí a gente pode escolher o caminho que a gente vai tomar. Ou seja, aí a gente começa a entender que qualquer coisa que a gente vê de desarmônico ou de errado, que, né, o que a gente chama errado, a gente pode usar isso como matéria-prima para a criação. E isso, na verdade, mudou completamente a minha vida, porque a partir daí eu comecei a me divertir muito mais. Não vou dizer que a vida ficou fácil, ou que os problemas acabaram. Não, não foi assim. Mas comecei a me divertir muito mais, porque eu vi o poder que a gente tinha de canalizar a energia através da criação consciente. E você não reagir. Então, nessa hora você realmente entende o poder que o ser humano tem e a capacidade que a gente tem para transformar qualquer situação. E no final, eu acho importante também que podemos contar com ajudas de algum guia também no processo, porque talvez eu tenha demorado anos para perceber algumas coisas que você não precisa demorar tanto tempo. Então eu estou até pensando, e algumas pessoas já me perguntaram, você pode me ajudar? Eu estou querendo sair de um emprego e montar o meu próprio negócio, eu estou querendo criar meu projeto, eu estou querendo viver dos meus talentos, e me perguntaram já se eu fazia isso. Eu falei, bom, eu já ajudo algumas pessoas de forma, digamos, orgânica, mas eu acho que de algum ponto eu vou oficializar isso e vou colocar isso também como uma ajuda, um serviço para disponibilizar para as pessoas, porque no final a gente está querendo economizar energia e essa energia está sendo usada para criar, então
se a gente consegue algum atalho no caminho e tem um GPS, melhor ainda. Bom, hoje é um vídeo rapidinho aqui para a gente se situar. Eu tive uns dias, umas semanas que eu não pude gravar vídeos, porque eu estava numa intensa transformação aqui, terminando o livro e também resolvendo outros desafios, mas agora a ideia é a gente continuar aqui uma vez por semana, colocando esses vídeos e criando essa comunidade bonita que pouco a pouco vai se formando, tá bom? Mas é isso. Não importa se a Matrix está rachando ou o que os outros estão reagindo quanto aos problemas que ela causa. O que importa é o que a gente veio aqui para criar e a gente está no nosso caminho, criando conscientemente a nossa realidade e o que a gente veio aqui para fazer, tá bom? Manda um abração desde a montanha, até a semana que vem.